Eu sou farmacêutica de formação também. E acabei entrando no RH por necessidade. Quem é casal aqui? Levanta a mão. Ou tem sócio? Chegou um momento na nossa jornada que eu, Guilherme e Giovanni, veio um consultor na empresa e ele entendeu o perfil de cada um e direcionou. E eu fui para o RH. Para mim foi muito desafiador, porque eu amo o balcão, amo o atendimento ao cliente. Quando eu fui para o RH, ir para trás, né, no back, para mim foi um desafio muito grande. Mas eu aprendi a amar. E quando você gosta de pessoas, porque se você está aqui hoje e trabalhando com varejo ou com pessoas, você precisa amar pessoas. Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar com varejo, gente. Vocês sabiam disso? A gente tem que amar as pessoas, cuidar delas, dar sentido para a vida delas. Porque o varejo não existe sem pessoas. E o varejo é muito diferente de indústria, por exemplo, porque se eu tenho 15, 20 colaboradores em uma farmácia, os 15 e 20 têm contato com o cliente. Enquanto a indústria, não. Eu tenho uma área comercial que tem contato com o cliente. O operacional, não. Então, o nosso desafio é muito maior com relação ao desenvolvimento de pessoas. E a sua farmácia não cresce sozinha, ela cresce com pessoas, as pessoas certas. Gente, alguém aqui já fechou uma farmácia por não ter pessoas certas na loja, além da gente? Erga a mão alto. Você reconhece isso? É um drama para várias empresas. E, muitas vezes, você está com o teu faturamento empacado lá por não ter um time certo com você. E hoje, eu vou estar em 2 momentos aqui com vocês, falando um pouquinho de pessoas. Foi entregue para vocês uma folha que vocês responderam. Eu peço que vocês não olhem. Guardem embaixo da apostila. Não olhem, por favor, tá? Que a gente entregou antes para depois, na hora, não tumultuar. E a área de recursos humanos ela é dividida em 3 sub-áreas. E, por muito tempo, e muitas empresas ainda acabam tendo o RH como apenas o DP. Aquela área que fica escondida dentro da empresa, né? Onde só processava-se folha de pagamento, né? Muitas empresas enviando para a contabilidade, processando comissão e contratação, recrutamento e seleção. Gente, o RH hoje, eu digo que de 10 anos, mas 5 anos pós-pandemia, ele se tornou uma área muito estratégica dentro das empresas. Vocês concordam comigo? As pessoas precisam ser olhadas. As gerações estão vindo aí muito forte, muito diferentes, que eu vou falar também para vocês sobre as gerações. E a gente precisa entender de gente. Tudo começa na escolha certa. Tudo. O primeiro passo para você ter uma empresa que, se você quiser crescer, é fazer a escolha certa. Segundo Harvard, 80% do turnover mundial está relacionado com a contratação. Isso é o mal de todas as empresas, porque as empresas não sabem contratar. Por quê? Porque nunca capacitaram o seu time para contratar certo. Nunca treinaram. E hoje a gente vive uma escassez de mão de obra qualificada muito grande. Se você não souber fazer as perguntas certas para as pessoas, gente, eu consigo identificar numa entrevista se muitas vezes ele é usuário de droga. Esses dias a gente fez uma entrevista, faz tempo já, e o rapaz, ele tinha ele 40 e poucos anos, morando com a mãe, separado. E eu perguntei para ele assim, qual o seu hobby? O que você gosta de fazer finais de semana? E ele me falou assim, eu gosto de passear com o meu cachorro. E ele tem uma filha. Quais os valores da nossa cultura? Isso, gente, é pessoal, é da empresa, tá? Estou falando sobre a minha vivência. Eu entendi que ele não tinha aderência para trabalhar na nossa empresa.
enfim, conseguimos na conversa também deixar ele muito à vontade que possivelmente ele foi usuário de droga ou é usuário de droga. Então, é muito importante vocês estarem acompanhando o recrutamento e seleção da empresa de vocês. E eu vou trazer aqui uma conta básica, tá? Um atendente contratado com um salário de R$2.000 apenas, ficou 3 meses na empresa e foi desligado. Veja o impacto estimado. Eu estou falando financeiro, fora o Guilherme trabalhou com vocês, cultura, enfim. Você perde marca exclusiva, a gente vive marca exclusiva na empresa. Quanto tempo do treinamento que a gente perde, da passagem da cultura no turnover? É intangível. Isso aqui é só uma parte do prejuízo para a empresa. 3 salários pagos sem retorno, R$6.000, encargos trabalhistas, R$1.800, treinamento e onboarding, R$1.000, rescisão e aviso prévio, R$2.500, custo para uma nova seleção, R$1.000. R$12.300 custou esse funcionário que ficou apenas 3 meses na sua empresa. É muito caro, é muito dinheiro indo para o lixo. Como fazer um recrutamento de excelência? E é simples, tá, gente? Descrição de cargo. Todo mundo tem descrição de cargo na sua empresa? Tem que começar pela descrição de cargo. Quando a gente abre uma vaga nova, a gente já manda a descrição de cargo. E o gestor, vocês têm que acompanhar a descrição de cargo. Sabe por quê? Porque senão ele vai falar assim, não, lá na entrevista você não me falou isso, que tinha que fazer isso, que tinha que passar uma vassoura no chão, tirar o lixo. Acontece ou não? Todo dia. Gente, eu venho aqui falar o que eu vivo há anos. Acontece todo dia. Perfis com foco em entrega de resultado. Nós vivemos de venda. Eu preciso alinhar qual o perfil desta vaga. Se eu tenho um plano de desenvolvimento, eu vou contratar um operador de caixa que eu quero que ele cresça, sem um perfil de venda? Vou? Sim ou não? Não. Competência técnica e comportamento. Hard skill, soft skill. Já ouviram falar? Então, não adianta nada eu saber, eu vou até falar um pouquinho mais para frente, mas eu tenho um péssimo comportamento. E uma entrevista bem feita, muitas vezes, consegue pegar. Às vezes, não. Dependendo da entrevista, consegue pegar. Quando tem dinâmica de grupo, é fantástico. Você pega. Comportamento. Busca ativa no mercado de trabalho e ser um empregador ativo. Onde que a gente tem que buscar? Lá na empresa, a gente criou um QR Code, onde a gente deixa nos postos de saúde, trabalhe conosco, aponta essa geração tecnológica, gente. Porque até chegar o currículo na farmácia, né? E chegar na RH, muitas vezes o candidato já está trabalhando. Agora, ele chega, aponta o QR Code, está lá no postinho de saúde, aponta, vem direto para o nosso banco, a gente já liga e faz entrevista. Então, traz agilidade. LinkedIn. Tem gente que fala assim, ó, não, LinkedIn é só para executivo, só para gerente. Não é. Não é. O operador de caixa está lá. Tem que olhar para o LinkedIn. Que trabalho que você faz com a tua marca no LinkedIn? E o Glassdoor. Alguém aqui já ouviu falar no Glassdoor? Levanta a mão. Bem alto. Vocês sabem qual que é a nota da empresa de vocês lá? Alguém quer falar? Glassdoor é o Reclame Aqui dos colaboradores. Já ouviram falar? Não? Procurem lá a empresa de vocês. A gente está fazendo um trabalho onde a gente saiu de 3.4 para 4.4 no Glassdoor, de 5. Porque as pessoas, os jovens principalmente, eles vão pesquisar o que as pessoas estão falando da tua empresa. Eles pesquisam. Eles são digitais, essa geração é digital. Precisa trabalhar a rede social, precisa trabalhar Glassdoor, pesquisar o candidato nas redes sociais.
a rede social fala tudo sobre a pessoa normalmente, tá? Uma olhadinha que você dá lá, muitas vezes você já descarta, ou não, né? Um candidato. São passos simples, que bem executado traz grandes resultados. Fazer as perguntas certas numa entrevista. E fit cultural. A gente desenvolveu na empresa, nós temos a nossa cultura, quem já foi lá na empresa sabe que está estampado nas paredes, e através dessa cultura, foi desenvolvidas as perguntas para aderência de fit cultural. E a gente vem tendo assertividade muito grande nas nossas contratações. Entrevista por fit cultural. Só que eu tenho um presente para vocês hoje. O pessoal aqui do Evolution já conhece. Mas, um ano passado, eu vim para São Paulo eu fiz uma consultoria com uma grande ex-executiva de RH da indústria, de uma grande indústria multinacional. E a gente desenvolveu seleção por competência. Gente, isso aqui custa mais de R$2.000. Tá? Só esse arquivo aqui custa mais de R$2.000. Então, aqui tem muitas perguntas. Você pode selecionar algumas perguntas para você fazer uma entrevista com qualidade. Quando o colaborador foi selecionado e ele entrou na empresa, tem que ter integração, obrigatório. Ah, mas eu tenho só uma farmácia. Não interessa. Tem que fazer um onboard de qualidade, porque depois o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, e as coisas básicas precisam ser ditas. Apresentação institucional. Esse aqui é o passo a passo de uma integração de qualidade. Eu vou apresentar a empresa. O tamanho da empresa, as lojas, visita os setores. No nosso caso, a gente entra lá, mostra os setores, eles conhecem os setores. Plano de carreira. Tem que estar estampado na integração. Plano de carreira tem que estar estampado na integração. Por quê? Ele vai falar assim, não, geração Z. Vai apontar lá, não, aqui eu consigo crescer rápido. Em 3 meses consegue estar aqui, em 6 meses consegue estar aqui. Cultura organizacional. Destinar um tempo, que eu sei que todos vocês vão escrever a cultura organizacional, para quem não tem, mas vão destinar um tempo também da integração para falar sobre cultura organizacional. Importantíssimo, ele já vai para a loja sabendo. Processo de admissão natural, documentação, foto, para o crachá, uniforme. Apresentação da marca exclusiva. Esse ponto aqui é muito importante. Então, nossos operadores de caixa, estoquistas, eles ganham para vender. Isso ajuda na retenção. E a gente apresenta. E orienta que o gerente faça um tour com ele na loja, para que ele saiba onde estão todas as marcas exclusivas e o que paga para eles. Treinamento padrão sobre atendimento. Esse aqui é um grande desafio, porque todo mundo tem produto, desconto, muitas vezes, muito parecido. O que vai nos diferenciar do concorrente? Atendimento. E quando o turnover é alto, é um desafio. Rotinas de operação de loja, PVPS, importante. A limpeza de gôndola, como funciona todos os processos, tem que apresentar na integração. Alinhamento do tempo zero, vocês sabem o que é? O primeiro dia que ele entrou na farmácia, você precisa falar para ele o que você espera dele. Quais são as atividades e tudo o que você espera. E a gente usa esse alinhamento quando tem mudança gerencial. Eles precisam saber, no primeiro dia, tudo sobre o que você espera. Vira o jogo, gente. E retenção. Acolhimento. Como você programar, como eu vou receber esse colaborador? Eu vou fazer no armário dele, colocar um mimo, um brinde, uns boas-vindas, apresentar para a equipe, acolher, acompanhar 7, 30, 45 e 90, crucial para a retenção. Geração Z, se não se sente pertencente, em 7 dias eles estão saindo. Eles saem.
Nem penso duas vezes. E no domingo ainda, acompanhamento com o padrinho. Vocês têm que ter alguém muito bem treinado na farmácia para treinar essa pessoa. Fundamental. A gente tem um projeto Anjo para os caixas, onde a gente faz treinamentos com esses caixas, e eles são responsáveis pelo acolhimento. E o DHO? A gente tem muito carinho pelos programas de desenvolvimento. Você precisa desenvolver treinamento simples, sem querer inventar muita roda, ou às vezes ficar trazendo muita coisa de indústria, sabe? Comece pelo simples, pelo básico, se você não tem. Produtos, padrão de atendimento. Quem tem padrão de atendimento? Levanta a mão. Vocês desenvolveram agora, né? Foi, né? Está dando certo lá? É igual a cultura. Porque... Oi? O script? É um processo. Porque, assim, ó, se eles saem... A gente está implantando o padrão também. Se eles saem da nossa loja, vão trabalhar no concorrente, vamos falar da maior do Brasil, tem mais de 2.000 farmácias, ele vai ter que entrar no padrão lá, não vai? Então, às vezes, é mais difícil, é um pouco desafiador a gente mudar a cultura do atendimento. Mas faz diferença. A gente vem colhendo bons resultados com essa implantação. Marca exclusiva. Fala de marca exclusiva. Fala o que ele vai ganhar, quais os benefícios. Tem um plano de carreira e desenvolvimento estruturado. Zelador. Tem chance de crescer lá na empresa de vocês? Por que não? Nós formamos várias zeladoras para o mercado de trabalho, para a gente, para a loja, vendedoras. Operador de caixa, estoquista. Gente, muda. É lindo de ver a história das zeladoras, quando elas crescem. Lindo. Operador de caixa, estoquista. Mostrem isso, gente, na integração. Desenvolva isso com... mostre para eles que eles têm chance de crescer. Gerente e gerente distrital. Rodas de conversas informais. Vi muitas ideias. Porque se você não está na operação no dia a dia, ou atendendo o cliente especificamente, está lá no administrativo, eles vão trazer para vocês ideias. Mas para isso vocês têm que se conectar. Cuidar das pessoas, se conectar. Use feedbacks como ferramenta de crescimento. O feedback ele pode ser na hora. Por que esse cliente saiu sem produto? Se eu vou em loja, eu vejo um cliente saindo sem produto, eu abordo o cliente na porta e falo assim, o senhor não encontrou o que precisava? Eu faço ele voltar e dou um jeito de entregar para ele. E se vocês veem o colaborador fazendo isso, ou não cumprindo algum atendimento padrão, ou não cumprindo algum procedimento, tem que chegar na hora. Vocês têm que treinar o gerente a chegar na hora. Importante, porque depois você não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Mas esse cara está louco, eu dou meu melhor aqui, o que ele está falando? Ele não vai lembrar. Você precisa fazer na hora. A avaliação e também os feedbacks pontuais. Cada 2 semanas, 3 semanas, uma por mês. E avaliação de desempenho semestral. Que aí é o norte, ó. Até aqui foi bom, mas aqui a gente precisa mudar. Vamos lá? E a famosa frase, e se eu treinar meus funcionários e eles forem embora? E se eu não treinar e eles não ficarem? E aí? Pior? Muito pior. Você não tem que ter medo de perder colaborador para concorrência. Não tem que ter. Tem que desenvolver, treinar, capacitar. E o nosso propósito, gente, é muito além que ter mais uma farmácia. É desenvolver gente para eles prosperarem. Isso é um propósito. A gente não precisaria fazer essa formatura. Mas, muitas vezes, é a primeira da família que forma.
Eles choram. É lindo de ver. E a gente tem parceria com a NGD4, com a Jéssica. Inclusive, ela estava também na formatura. E toda essa trilha de carreira, a gente tem muito desenhado. Então, hoje, eles entram para atendente, consultora, gerente, GD. Temos gerente distrital, que cuida de 15 lojas, que saiu do trainee. Que era atendente. Está aqui hoje, inclusive. Né? E é lindo. Quando você tem propósito, você conecta com as melhores pessoas. Você desenvolve. A energia atrai. Só que você tem que ter propósito. Tem que estar bem. Tem que ser atrativo. Porque senão você não vai conectar. Você vai trazer. Se a tua energia estiver baixa, a tua empresa, tudo é ruim. Que aqui nada dá certo. Os piores colaboradores. O mercado está ruim. O Guilherme falou isso hoje. O mercado está ruim. Só tem gente ruim. Ninguém quer trabalhar. O que você está comunicando? Alegria ou tristeza? Vitória ou derrota? Eu preciso comunicar a vitória. Os melhores vão se conectar conosco. E quem não estiver no propósito vai sair. Se você comunicar da forma certa, você atrai. E isso aqui é uma forma de comunicação, essa formatura. Ninguém faz. Que eu saiba. Se vocês souberem, vocês me falam. Por quê? Porque tem custo. Só que eu vejo como investimento. Porque isso aqui marcou, empilhou memória positiva. Quem me formou foi as farmácias Unipreço. Propósito. Não é sobre dinheiro. E se ela for para o mercado, vários saíram e batem na porta para voltar. Que a gente tem uma cultura forte, enraizada de desenvolvimento. Se você quer crescer, evoluir, você precisa mudar. Tua narrativa precisa mudar. Quando você fizer isso, vira o jogo. Você vai atrair os melhores. Porque reclamar, todo mundo está reclamando. Todo mundo está reclamando de todos os setores. Sobre gente. E por isso que o RH está tão em evidência hoje nas áreas. É estratégico o RH. Não é mais o departamento pessoal.